Começando mais um Visionários. E hoje temos um convidado de peso, hein, Eliseu? Maravilhoso. Vamos falar de expansão, vamos falar de marcas, enfim. E aí Geração eu não vou dar muito de geração de negócios. negócios, empreendedorismo. Tem muito assunto interessante hoje, João. Thiago Carvalho, seja bem-vindo aqui Obrigado. ao Visionários. Obrigado, um prazer. Prazerzaço, viu? Eu sei o quanto custa o seu tempo e você tá aqui, é um grande prestígio. Obrigado. Imagina, obrigado, uma honra estar aqui. Valeu. Legal. E aí, Thiagão, como é que estão os negócios? Eu sei que você aí tem várias franquias, vários negócios em simultâneo. Como organizar essa sua agenda, cara? Olha, essa é uma excelente pergunta. Esse acho que é um dos maiores desafios que eu tenho. Acho que vocês devem ter o mesmo desafio. Os empreendedores e empresários que estão nos assistindo, a mesma coisa, né? Acho que é prioridades. Ter bem claro um planejamento, quais são as prioridades e tentar fazer com que isso se encaixe na nossa agenda semanal. Acho que quando você tem claro metas, objetivos e um planejamento para chegar, você consegue daí regular o quanto que você vai disponibilizar de agenda. Só que cada semana é uma surpresa, especialmente quando você é empreendedor, porque você não consegue planejar os incidentes e as surpresas boas e ruins que acontecem no dia a dia. Não é possível que aconteça coisa ruim. Eliseu. Não. Não é possível. Acontece. A vida do empreendedor é só maravilha. É só Tem coisa problema boa. também, Thiago? Tem coisa que sai do planejado? Eu acho que mais tem coisa que sai do planejado, né? Eu brinco, planejamento é feito para ser revisto o tempo inteiro, né? É isso aí. E, bom, hoje você tem duas franquias, né? Sim. A The Donuts e a Dents. Perfeito, exatamente. Como que você cuida de cada marca, né? Porque assim, são coisas diferentes. Com certeza. Mas eu entendi o negócio dele, viu, o Eliseu? Ele vende The Donuts pro cara ter que ir arrumar os dentes. Você sabe que a gente tem unidades da T-Donuts, a gente tem 2 ou 3 que são em frente a uma clínica da Dentes. Então é um negócio muito engraçado. Todo mundo me pergunta isso porque são negócios completamente diferentes, né? Na verdade, a essência do nosso grupo é nós termos negócios que são altamente escaláveis, que a gente pode crescer muito com eles, em mercados que tenham um potencial de crescimento bem claro para os próximos 10 a 20 anos, ou seja, a gente sabe que são mercados que têm oportunidade de crescimento ainda muito forte e com uma boa margem, uma boa rentabilidade, porque nesse ecossistema a gente tem a figura do franqueado, que é uma figura essencial, uma figura principal ali, que é o empreendedor que vai pegar o nosso know-how, vai pegar o nosso modelo de negócio e vai replicar para ter essa margem, esse resultado, essa escalabilidade, esse crescimento. Então é um negócio que tem que funcionar muito para um ecossistema onde tem o franqueador, o franqueado, claro, na ponta sempre o cliente, as pessoas que vão fazer o negócio acontecer, que são as equipes. Então a nossa visão como holding, hoje nós temos esses 2 negócios, nós já tivemos outros também que a gente já desinvestiu e pretendemos ter mais em outros segmentos, mas sempre olhando para oportunidades que juntem essas 3 coisas. E dentro do franchising, franquias, porque para o empreendedor, para o empresário que quer começar uma trajetória, a gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico. Ter certeza de que ele está aliado a uma marca forte, a uma empresa séria que tem não só recurso financeiro, mas que está sempre inovando e está entendendo o consumidor, está criando diferenciais, é fundamental para ele começar um negócio que já vai ter grandes chances de sucesso e que vai economizar, cortar caminho para ele de muitos anos de know-how, de aprendizado, de erros, problemas, como a gente falou antes, né? Então a nossa estrutura é essa, é encontrar negócios, independente do segmento, desenvolver um modelo de franquia de sucesso, para então dar para o franqueado replicar e ter sucesso. Então nós temos tanto franquias quanto lojas próprias nessas 2 marcas, na Dentes, que é uma rede de clínicas odontológicas, e na T-Donuts, que é a nossa loja de donuts, que é o melhor donut do Brasil, com certeza. Boa. Incrível, legal. E aí, Eliseu? Cara, e o Grupo Carvalho, Thiago, uma dúvida minha, né? Como é que tá a questão da expansão? Então hoje a T-Donuts, me fala um pouquinho sobre a expansão da T-Donuts, que momento vocês estão, né? E a Dentes, né? Que a Dentes já é uma marca gigante, mas eu queria saber qual é a estratégia de expansão que vocês estão usando. Você falou de franqueados, né? Ou seja, os empreendedores aí que querem usar o seu know-how para crescer. Sim. E isso é importantíssimo, né? Porque em vez de abrir um negócio do zero e bater cabeça ali e tal, ele tá usando o know-how de alguém que já está consolidado no mercado. Exatamente. Então, como que tá essa estratégia? Via franquia, via unidades próprias, como tá isso? E das 2 eu queria saber um pouquinho mais. Depois nós vamos falar de novos projetos. Legal, lógico, né? Mas ótimo. vamos nessas 2 primeiro. Excelente. Então, assim, primeiro, a gente tem uma estrutura compartilhada muito importante, que é uma inteligência e uma sinergia que a gente criou para tudo que é em comum entre esses 2 negócios e futuros negócios que a gente vai ter nesse mesmo segmento de franchising. Então a gente tem, apesar de ser donuts e ser odontologia, parecerem ser 2 coisas completamente opostas, quando você olha, nós temos financeiro,
RH, tecnologia, jurídico, projetos especiais, desenvolvimento de soluções internas para processos, treinamento e ferramentas para treinamento e desenvolvimento de franqueados, e a lista vai. São coisas comuns que funcionam igualmente nos dois negócios. Implantação de novas unidades, buscar imóveis, fechar contrato de locação, projeto arquitetônico, homologação de fornecedores, concorrência para fazer a obra. Todo esse processo que um franqueado ou um empresário vai passar, nós temos isso dentro de casa, pronto para fazer com que seja uma loja de donuts, um quiosque no shopping, um carrinho, um ponto de venda na praia, um container, são todos os modelos que a gente tem, ou uma clínica odontológica dentro de um shopping, na rua, enfim, para que esse processo possa acontecer com a máxima eficiência, o melhor custo-benefício e a qualidade que a gente busca no final. E a nossa estratégia de expansão ela é diferente para esses dois negócios. Então, ao passo que eu tenho todos esses departamentos que eu falei, RH, financeiro, implantação, jurídico, compartilhados pelas empresas do grupo, são comuns, tem uma sinergia muito forte, e a gente consegue ter mais qualidade com menos custo, justamente porque a gente está dividindo essa estrutura entre marcas, nós temos a área de expansão totalmente separada, porque a estratégia de expandir uma rede de clínicas odontológicas, o momento, a oportunidade, o nível de investimento, o tipo de ponto, e até o público é completamente diferente do negócio de donuts e de outros negócios que a gente conhece e já teve. Então, hoje a nossa estratégia de T-Donuts, por exemplo, é uma estratégia focada em montar unidades próprias também, para que a gente consiga chegar em praças novas mais rápido e assumir uma liderança de mercado. Hoje já nós somos uma rede de donuts que tem mais de 20 pontos de venda, mais de 20 lojas. Já somos em São Paulo, então somos o segundo maior e provavelmente até o final desse ano, começo do ano que vem, nós já vamos assumir a liderança desse mercado, porque ainda é um mercado novo no Brasil. Então a estratégia de crescimento passa por modelos de loja, quiosques em shoppings, aeroportos. Nós temos hoje shoppings em São Paulo, aqui do lado, Shopping Morumbi. Depois aqui do programa a gente pode ir lá comer um donut, que a gente tem um quiosque em Shopping Morumbi, temos no aeroporto de Guarulhos, enfim, temos em vários outros shoppings em São Paulo, no Rio de Janeiro também, Campinas, Minas, enfim. E carrinhos e também containers e outros pontos que são móveis. A gente está em eventos, então o modelo de expansão passa por unidades próprias, a gente tem um modelo próprio, por exemplo, a gente teve agora nesse fim de semana, nesses últimos 3, 4 semanas, nós tivemos no evento da Porsche, o maior evento que a Porsche faz no ano, a Porsche Cup, nós tivemos lá com carrinhos, então são pontos de vendas móveis que a gente consegue estar nesses eventos. Tivemos também no RD Summit, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento de marketing digital da América Latina, foi um estouro de vendas. A gente literalmente não conseguiu no primeiro dia abastecer o tanto da demanda, só no segundo e no terceiro dia que a gente conseguiu equalizar a demanda de compra dos visitantes dessa feira, desse evento. Então o modelo de crescimento da T-Donuts, ele tem esse modelo próprio, mas entrando mais no detalhe, o que a gente está fazendo? A gente está criando centros de força, identificando locais no Brasil, tanto para lojas de rua quanto para shoppings, principalmente em shoppings, para que a gente possa crescer, seja com próprias, seja com franquias. Aí a proporção é 75% franquias, 25% próprias. Mas nós estamos montando operações próprias onde faz sentido. Por quê? Aí, entrando um pouco mais no detalhe, o nosso modelo de negócio ele vai compreender uma loja que produz o nosso donut fresquinho e que ele abastece outros pontos de venda avançados. Então esse consumo ele acontece no shopping center perto do cinema, um carrinho, um quiosque menor, às vezes numa rua de comércio movimentada ou num centro comercial de bairro. Então nos shoppings da vizinhança a gente pode ter pontos avançados com uma loja que produz. Então a gente está trabalhando muito isso. E a gente tem uma equipe muito qualificada de expansão, a gente está identificando candidatos franqueados que têm o potencial, porque é um negócio de operação muito mais simples do que a maioria das franquias que você vai conhecer, porém, o franqueado ainda assim tem que ser qualificado, tem que entender o papel dele para que ele possa ter 1, 2, 3, 5, 10 unidades T-Donuts e ter um retorno e um sucesso financeiro relevantes aí, considerando o que a gente busca. Já na Dentes, é um outro universo. Aí a gente está falando de clínicas odontológicas que têm um nível de tecnologia, de qualidade diferenciados, que levam para o paciente uma experiência única. E a gente tem um foco muito grande em reabilitação oral, em implantes. Então, para nós a gente mapeia o Brasil, identifica quais são as praças onde tem a melhor oportunidade, seja por renda, e aí a gente começa a mapear franqueados, pessoas que podem ter esse negócio lá. Nós já temos bastante unidades próprias, não temos... no nosso plano estratégico não faz sentido a gente escalar com unidades próprias, porque a odontologia precisa de um franqueado muito mais atento e próximo da sua operação, porque é uma operação com um volume de faturamento maior, com uma margem ainda mais interessante, mas com investimento, uma dedicação maiores. Então percebe que são dois perfis diferentes de franqueado. Sim. E de momentos do porquê eu quero abrir um negócio.
Então também temos uma equipe super forte que mapeia e hoje a gente está crescendo no Brasil inteiro. Nós já temos franquias compradas em construção fora do estado de São Paulo. No estado de São Paulo são mais de quase 40 e a gente está indo para fora do estado de São Paulo já Nordeste, Sul do Brasil, enfim. Nós estamos praticamente em todas as regiões, já temos contratos, já temos franquias operando ou sendo construídas. Então esse é o modelo de expansão que a gente tem. A gente depende muito hoje desse canal de comunicação digital. O investidor ele pensa, eu quero ter um negócio, eu quero montar um negócio na área de saúde, ele começa a pesquisar, então a gente tem que estar muito presente para que ele possa fazer análise do negócio, a gente consiga analisar o perfil dele e a gente consiga avançar para montar um negócio Dentz ou uma T-Donuts. E o perfil de quem, por exemplo, é um franqueado da Dentz, precisa ser dentista ou alguma coisa desse gênero? Né? João, essa pergunta é excelente. Olha só como a gente como empreendedor, e fica essa mensagem para quem está nos assistindo e empreende ou quer empreender, a gente tem que estar muito atento para entender as mudanças que acontecem no mercado e para aprender com os nossos acertos e com os nossos erros. Quando a gente começou a Dentz, o nosso foco era em empreendedores, pessoas que queriam montar um negócio, operar ele, ganhar dinheiro e crescer, mesmo que não fossem dentistas, que é o meu caso. Eu não sou dentista, apesar de ter 2 sócios, o Carlos Eduardo e o Felipe, que são dentistas, são exímios dentistas, mas eu não sou, estou nesse negócio. E acredito muito no potencial de pessoas que querem empreender, mas não tem nada a ver com saúde. Então a gente tem uma boa parcela de franqueados com esse perfil. Porém, nós aprendemos que o dentista ele tem um potencial de exponencializar esse negócio quando ele tem as ferramentas certas de gestão. Então, quando a gente começou, a gente não queria dentistas como franqueados, não porque os dentistas não seriam bons o suficientes, mas porque na faculdade, o dentista que está nos ouvindo sabe disso, ele não é formado para gerir pessoas, para trabalhar com marketing, para vender, passar preço para o cliente, para contratar, demitir, para mexer com o financeiro, para pesquisar o melhor ponto. Então, todas essas áreas de negócio que são fundamentais para que a estratégia seja executada com sucesso, são desconhecidas da maioria dos dentistas. Então, no começo, a gente queria pessoas que já têm um domínio, o cara que foi gerente comercial, de compras, alguém que já trabalhou e já empreendeu outra vez, enfim. E isso deu muito certo, mas a gente foi aprendendo que os dentistas, a partir do momento que eles têm contato com essa nossa estrutura, nosso know-how, ele consegue se desenvolver, a gente desenvolve ele juntos, pega na mão do cara para desenvolver para ser um dentista empresário, um dentista empreendedor. Ele vai mexer, ele vai tratar o paciente, ele vai fazer isso com uma excelência e uma qualidade altíssimas, mas ele vai se tornar um gestor, um empreendedor até o momento que ele não vai ter tempo mais de atender, ou ele vai ter que fazer uma escolha entre crescer menos para poder continuar atendendo. Então hoje o nosso perfil são esses dois. O empreendedor, e aí dentro desse perfil eu brinco que tem o casal empreendedor. O melhor perfil de franquias que a gente já viu até hoje é quando tem um casal unido em propósito, trabalhando pelo negócio, cada um com um perfil pessoal diferente, porque normalmente os opostos se atraem. Então no casal você tem o cara que é mais financeiro e a mulher às vezes que é mais vendedora, ou o contrário, uma mulher que está ali mais no administrativo e o marido que é comercial, enfim. Então você junta isso, ou o empreendedor que está ali com muita gana de construir um negócio, mas não tem um modelo certo, já tentou, errou, precisa de uma base maior, precisa de um suporte, ou o dentista, ou a dentista, que tem o sonho de ser um empresário, de criar um negócio, de gerar valor. Por que eu digo isso também? Muitos dentistas, quando se formam, ele tem um sonho de só atender bem, de fazer o bem para as pessoas, de transformar a vida delas, que é parte do nosso sonho. Mas você não consegue fazer isso sem um negócio muito bem estruturado. Quanto mais bem estruturado você está, mais pessoas você atinge, mais qualidade você leva. Então esses são os perfis que a gente busca. Empreendedor, aquela pessoa que está no emprego, quer sair, ou enfim, quer empreender, e o casal, ou um dentista, uma dentista que quer realmente crescer. Legal, muito bom. E existe aí então, pelo que você me disse, Thiago, vamos falar assim, uma espécie de um treinamento mesmo, né? Você prepara esse cara aí para criar esse perfil empreendedor nele, né? Como se diz, na faculdade ele não tem, né? E muitas vezes até o empreendedor também, ele tem o desejo de empreender, mas não necessariamente tem o preparo para isso ainda, né? Então existe todo esse preparo aí, essa preocupação com a educação também do lado de vocês aí, né? Sem dúvida. Um dos maiores papéis que nós temos como franqueadora é desenvolver, treinar, ensinar e ajudar e suportar esse franqueado para ele se tornar um empreendedor, para ele se tornar um empresário de sucesso. Isso é uma coisa muito importante. Quem quer montar uma franquia espera que, como eu estou montando uma marca famosa, não precisa ser das nossas, qualquer outra marca. Vou montar uma marca famosa, ela vai andar sozinha? Esquece, você vai perder dinheiro, vai quebrar ou vai apanhar muito até você ter sucesso. Franquia é para quem quer empreender, quem quer trabalhar muito, quem quer ganhar dinheiro, mas sabe o papel que vai ter. E a pessoa não precisa vir pronta, nós temos esse papel de pegar pela mão e ensinar.
E aí, muito importante, a pessoa que quer empreender, quer ser um franqueado, tá preparada para ser ensinável, para ser alguém que vai realmente estar disposta a se desdobrar para aprender. Então, a gente faz esse trajeto com o franqueado, e aí nós temos não só um conteúdo prático e teórico, mas nós temos uma estrutura que consegue fazer com que essa curva de aprendizado dele seja muito forte e muito rápida. Então, o franqueado, quando ele entra para o nosso negócio, ele é treinado ao ponto de se tornar a sua melhor versão para ser aquele empresário que ele precisa ser para ter sucesso. Agora, claro que isso também vai acontecer na prática. Então, o treinamento é muito forte, mas ele vai operar alguns meses, vai apanhar, isso é sempre assim, Normal. até que ele domine o negócio, domine-se a si mesmo como empresário ou como empresária para ter sucesso e ter resultado. Legal. E o franqueado preguiçoso? Porque o grande problema que eu vejo Vão tocando na ferida. O grande problema que eu vejo tem muita gente com dinheiro, Toma, Thiago. mano. Fica à vontade aí. Tem muita gente com dinheiro que às vezes compra uma franquia esperando que a mágica aconteça sozinha, né? E aí ele talvez vai sair falando mal da franquia porque, cara, ele é preguiçoso, ele acredita que ele tá comprando a marca e a marca se vende sozinha. Como fazer, né? Como de repente pivotar um cara que foi selecionado ali, mas ele é preguiçoso, ele não faz a lição de casa, e aí o prêmio dele também é baixo. Uma palavra que você usou que é chave é o selecionado. A gente tem que fazer o maior esforço possível para na hora da compra da franquia, na hora que ele entra no nosso negócio, a gente ter esse diálogo, a gente ter essa análise e filtrar o máximo possível. Nós já tivemos franqueados que, principalmente nos últimos 2 anos, depois de muito apanhar e aprender também, que tinham toda a grana, têm o desejo, ouvem a gente falar assim, não, você vai ter que trabalhar, o cara, não, eu sei, mas eu quero fazer de qualquer forma, e a gente barrar, perder aquele investimento, perder aquele franqueado, talvez até para um concorrente, mas porque a gente sabe que lá na frente essa conta vai ficar muito cara para ele e para nós. Agora, quando a gente erra e não consegue filtrar, e a gente já fez isso, tá? E aí trabalhar com esse franqueado na maioria das vezes, é um dos maiores desafios que a gente tem como franqueador. Porque o que você colocou é super importante, é saber o papel. Eu, como franqueador, saber qual é o meu papel, o que eu prometi, o que eu tenho contratado e o que eu vou entregar, e o franqueado saber o que ele prometeu, o que ele contratou, o que ele não contratou e o que não vai ser entregue para ele e o que ele vai ter que fazer por si próprio. Então, é um desafio, mas a gente teve sucesso em transformar alguns desses franqueados, transformar a visão deles. Por quê? A gente tem que ir lá na raiz. Por que você montou esse negócio? O que você esperava dele? O que você espera? Qual é a parte da sua vida que esse negócio preenche ou vai preencher? E aí a gente entendendo a origem, a gente consegue consertar. Mas tem alguns casos que não tem como. O franqueado fala, não, eu montei para investir puramente, não tenho capacidade de tocar, minha família não tenho ninguém, não estou disposto a passar por esse processo. E aí a gente já viu alguns casos darem certo de composição com um novo sócio, mas geralmente essas franquias vão para repasse. A gente vai ter que encontrar alguém que queira franquear, queira ser franqueado, que queira começar esse negócio e tocar ele. E aí surgem boas oportunidades, porque o cara quer sair do negócio que ele já não está feliz mais, que ele não entende como algo que faz sentido mais para ele, mas alguém que está entrando pode comprar. E aí, normalmente, a gente tem uma oportunidade para os dois lados. Quem está comprando consegue comprar melhor e quem está vendendo consegue mitigar o seu prejuízo. Sim. Então, para quem também está interessado, quando você for buscar uma franquia, tenta compreender. As pessoas têm muito preconceito. Ah, essa franquia está aberta, então eu não quero de repasse porque deve ser um mico. Deu errado já na mão de alguém. Muitas vezes ela deu errado justamente por esse alguém, por condições adversas que foram vividas ali na vida da pessoa física, que não tem nada a ver com o negócio, Excelente. é uma super oportunidade. Excelente. Que as pessoas hoje em dia, elas estão buscando, eu vejo muito isso, não gosto de generalizar, não é todo mundo, mas muitas pessoas estão buscando oportunidades fáceis, óbvias. Isso não existe. A gente vê vídeos, podcasts, vê o sucesso de vocês, o cara é bom, o sucesso já estava se apresentando, não. Para você transformar algo em sucesso, você teve que ver o que ninguém estava vendo, né? Hoje muita gente me fala assim, pô, parabéns, eu sabia que você ia ter muito sucesso, odontologia faz todo sentido. Quando eu entrei, você tá louco, dentista, você não entende nada disso, esse negócio já tá saturado. Você nem é dentista. Você ouve todo tipo de discurso, você vai ter que desbravar o segmento que você tá, Então, o empreendedor, a pessoa que está buscando uma franquia, tem que ter essa consciência de que vai haver esse... E não ter o preconceito com uma coisa que já existe. Eu tô com uma clínica ou com uma loja que estão falando para repassar. Analisa, entende. Óbvio que pode ser um problema. Tem cuidados jurídicos que você tem que tomar para não herdar dívidas ou problemas do passado. E aí, quando você faz isso com uma franquia, que eu vejo muita gente comprando um negócio de alguém aleatório na esperança de que aquilo...
A franqueadora é sua parceira em te mostrar os seus riscos, a análise e blindar você para que você entre num negócio sabendo exatamente o que você comprou e não ter surpresas no final. Então, esse é um pouco do desafio e da oportunidade que a gente encontra em franchising. Muito legal. Pois é. Tem uma grande marca aí que vende sanduíches, famosa no mundo inteiro, que todo mundo fala assim, o meu sonho é ter uma marca dessa, né? E eu já ouvi dizer que é uma das marcas que menos traz lucro pro franqueado, tanto é que ela tem mais lojas próprias do que franqueado, né? Você acha que isso acontece por quê? Porque às vezes você também tem franqueadoras que vendem muitos produtos e começa a ganhar demais, ou porque o franqueado também é um cara que acha que vai ganhar muito, a expectativa dele é muito alta e ele acaba se frustrando no meio do caminho. Perfeito. Olha, nessa marca de sanduíches eu conheço alguns franqueados que já tiveram muito sucesso por muito tempo, depois diminuiu o resultado, outros que ainda conseguem ter um resultado interessante, mas falando do mercado em geral, não dessa marca, apesar de ser um ótimo exemplo, o que acho que acontecem as duas coisas que você colocou. De um lado, todo negócio, em algum momento, ele vai passar por uma desestabilização. Não existe constância nos negócios. As pessoas precisam entender isso. Uhum. Não existe um negócio que vai sempre dar lucro. O cara vai no McDonald's e fala, o dono desse McDonald's ele tá na praia e há 20 anos ele ganha dinheiro sem problema nenhum. Isso não existe. Nenhum negócio é assim. Todo negócio vai ter os seus buracos, suas lombadas, os seus abismos no meio do caminho e ele vai sofrer e aí vai exigir uma série de mudanças e de adaptações do empreendedor e do negócio. Então, todo negócio tem isso. Acho que é uma premissa básica. Aí, o que você tem? Você tem alguns negócios que estão pouco ainda maduros e que a margem de lucro ela ainda é apertada. E você tem negócios que já estão muito maduros, mas que eles estão no mercado altamente competitivo. Então, as margens elas já são mais apertadas. E aí entra numa questão de entender as expectativas, de alinhar as expectativas antes da compra ou compreender o nível de retorno que você vai ter com aquele negócio. Quando você ouve assim, uma franquia vai me dar retorno, vai me dar o payback em 6 meses, ou eu vou ter um lucro de 20% ao mês em relação ao que eu investi. Esquece, isso não vai acontecer. Acontece, mas é uma minoria. São casos eu tenho um franqueado que falou para mim, com 7 meses de operação, quero montar a segunda porque eu já retornei meu capital. Quando ele falou isso para mim, eu falei, legal, montamos a segunda, mas a gente notou que a conta que ele estava fazendo de retorno do capital estava errada. Então ele estava tendo um retorno muito bom, mas não era em 7 meses, era mais. Então a gente tem que ter essa expectativa muito bem alinhada. Do outro lado, você tem muitas vezes o franqueado que não opera bem. E aí quando uma rede multiplica-se por 10, 20, 30, 50, 100 unidades, com vários franqueados que não têm expertise, que não operam, aí você cria um problema que era para ser um foco, se torna um problema generalizado. Vira um incêndio. E aí todo mundo reclama que o negócio não dá dinheiro, etc. Porque você tem muitos franqueados que não estão... E aí um fala com o outro e o discurso vira o quê? O negócio não é bom. Porque é muito mais fácil apontar para o negócio. Isso aqui não é para falar mal de franqueados. Eu, por exemplo, tenho a felicidade de ter vários franqueados excepcionais nas nossas marcas. Porém, é recorrente isso no mercado de franquias do franqueado querer atribuir a culpa ao franqueador. Não, a gente brinca, né? Quando o negócio está indo bem, eu sou muito bom, franqueado. Quando o negócio está indo mal, a franqueadora é muito ruim. Então, a gente precisa muitas vezes amadurecer esse entendimento como empresário. E o desafio, João, que é mais assim latente que a gente vê hoje nós estamos vivendo num mundo de margens apertadas. Os últimos 3 anos, a inflação acumulada que nós tivemos desde a construção civil ao sanduíche é absurda. E a gente não consegue repassar tudo isso para o cliente. Então, a gente teve um estrangulamento das margens em tudo quanto é setor. É verdade. Você pode olhar empresas listadas na bolsa. Você vai desde uma empresa de construção civil gigante, você vai até uma empresa de locação de veículos, a uma companhia aérea, a um varejo. Tanto é que a gente tem, por exemplo, um outro exemplo de uma grande rede de cafeterias que no mundo inteiro é recorde de lucro e aqui no Brasil tá... Aí muita gente fala, a gestão dos caras é ruim. Não vou entrar nesse mérito, eu não conheço a gestão deles, mas certamente o desafio deles aqui é triplicado em relação aos outros países onde esse negócio é muito bem sucedido. Custo Brasil, custo das pessoas. Então exige da operação, por isso que o franqueado precisa estar presente. Esse caso não é nem uma rede de franquias, mas no nosso caso, porque o franqueado presente ele consegue mitigar, minimizar os desafios e os problemas. Então assim, eu brinco, o resumo numa boa franquia, um bom franqueado vai ficar rico.
Numa franquia média, um bom franqueado vai ganhar um bom dinheiro. Numa franquia ruim, um bom franqueado vai sobreviver. Agora, numa franquia ruim, numa média, numa boa, um mau franqueado, ele não vai sobreviver. Sempre vai quebrar, sempre vai Sem ter dúvida. problemas, né? Legal, Thiago. Mais uma pergunta. Posso fazer mais uma pergunta, João? Você deve. Eu vou fazer mais uma pergunta. Claro. Todo monopolizando as perguntas aqui. O seu salário só vai ser pago de acordo com as perguntas, Então vou entendeu? perguntar mais. Eu vou fazer igual o Thiago agora. Os meus franqueados só vão receber. Vou perguntar mais. Porque é o seguinte, pessoal. O Eliseu, por exemplo, se ele não pergunta. E outra, não é perguntar mais. É fazer perguntas boas, né, Pergunta Thiago? Não, as perguntas de relevante, vocês é. são excelentes. Porque se a pergunta não for boa, eu vou Ele já tirando. anota Vai- ali. Eu vou acabar devendo. Vai tem- descontando. só tem 2 quadradinhos aqui hoje na acabar conversa. devendo. Vai lá. Thiago, vamos lá. Expansão, né? Falando de dentes. Você tá com uma expansão legal em São Paulo, fora. E quais são os principais desafios daí para a expansão, né? Cara, escolha do ponto, a obra desse ponto, que eu sei que a clínica, né, ela Exige um pouco mais exige de- um pouco mais de adequação. Até porque eu nem tô perguntando da T-Dunnets, porque eu acho que a T-Dunnets ela tem muitos formatos, né? Então vai Sim. ficar uma resposta bem extensa e também eu sei que são formatos que muitas vezes são módulos prontos, então isso Uhum. facilita. Mas a Dentes é uma curiosidade que eu tenho para entender, né? Depois a gente vai até linkar num outro. Ele tá numa querendo outra te assunto. vender um produto daqui a pouco, viu, Thiago? Eu não quero. Daqui a pouco ele vai falar Mas sobre o shopping de vizinhança, vai Ah, falar sobre a expansão. Mas fica dando spoiler do nosso. Não, mas vamos lá. Os desafios, né? Então, assim, eu sei, tem um treinamento, a gente falou, transformar esse mindset do cara em um mindset empreendedor, mas, né, esses desafios do ponto, esses desafios de adequação, de escolha, de posicionamento, como que a franqueadora lida com isso, né? Legal. E se os franqueados sofrem muito com isso e acabam tendo problemas também com isso aí? Perfeito. Nosso maior desafio, depois de selecionar o perfil de franqueado, tal, na expansão, de encontrar bons perfis, é de fato encontrar um ponto que case o que a gente busca. Porque quando você vai procurar um ponto, primeira coisa, o ponto tem que preencher os requisitos para que o negócio seja um sucesso. O ponto hoje, num negócio como o nosso, ele é primordial. Porque as pessoas cada vez querem mais conveniência, as pessoas cada vez querem mais qualidade de vida. Então, o ponto ele tem que estar inserido dentro de uma série de indicadores para a gente encontrar o nosso público e atender bem o nosso público. Uma vez que você determina o que você precisa de ponto, você reduz muito a quantidade de imóveis que se adaptariam ou que poderiam ser. Aí, quando você pega o imóvel, você tem que adaptar ele, reformá-lo. E aí, você tem, por exemplo, em São Paulo, onde a gente fez grande expansão, os imóveis são destruídos. Então, você pega os salões comerciais, onde a gente fez muitas clínicas ou casas, a construção é muito antiga, as paredes estão velhas, o telhado está Tem que todo trocar destruído. Tudo, né? Você tem que trocar Hidráulica, tudo. E aí elétrica. você fala, tá bom, eu já vou fazer uma clínica, já vou ter que reformar, mas eu queria pegar o imóvel mais ou menos pronto para ele me atrapalhar menos, né? Então, o desafio é encontrar o ponto, aliar isso com o valor de aluguel. Porque muitas vezes você tem um imóvel, o imóvel é perfeito, o ponto é perfeito, mas o valor de aluguel é impeditivo. Ou o contrário, você tem um valor de aluguel acessível, o ponto é muito bom, mas a reforma vai ser muito cara. Muito alto, Então, inviabiliza. Às vezes. E aí o que acontece? Nesse momento, o franqueado, ele vai muito pela emoção. Porque ele quer construir aquele negócio. A gente franqueado que fechou o negócio, literalmente, o ponto estava aprovado, ponto bom, mas porque ele sonhou com aquele imóvel. Eu preciso que seja esse imóvel. E aí você fala, talvez tenha opções melhores. Não, mas eu sonhei, é esse imóvel, eu quero esse imóvel. Outros franqueados não chegam nesse ponto, mas eles se apaixonam rápido quando vem o imóvel. Porque nós temos uma característica como seres humanos, na maioria das vezes, comportamento de compra, de consumo, já falando de consumidor e marketing, né? A gente normalmente toma uma decisão primeiro e depois encontra uma justificativa racional para justificar, né, para suplantar o que a gente tomou de decisão. Então o franqueado, às vezes, ele vê o imóvel, ele gosta. Ele tem um feeling ali que aquilo ali é muito bacana, ele se emociona, ele fica muito feliz com aquilo. Aí ele fala, não, pô, que é bacana, hein? Olha quanto a gente está passando. Ele passa a encontrar indicadores que vão favorecer a decisão dele. E não o contrário. Então o nosso papel é ser racional, trazer dados, fazer uma análise e saber dizer não. E muitas vezes o franqueado desiste, a gente já teve vários casos, porque a gente disse não para um ponto que ele ficou apaixonado e falou, cara, então eu já não quero mais, perdi a vontade de fazer o negócio. Porque o não da franqueadora, muitas vezes, para ele, não é um não para o ponto, é um não para ele, porque ele identificou ali. Só que eu prefiro dizer não abrir um negócio que vai fechar daqui a 6 meses, 1 ano, do que como a gente já viu, a gente abrir um negócio que depois o ponto... Então, o primeiro desafio é o ponto. Aí você tem o contrato de locação.
é outro desafio grande, porque o proprietário de imóvel, tradicionalmente no Brasil, normalmente ele não tem só um imóvel, ele tem mais imóveis. Os comerciais, né? Isso, os comerciais. E ele já tem as regras que ele quer seguir. Então ele não quer fazer um contrato de 5 anos, ele não quer dar carência. Então é uma negociação que a gente já tem uma expertise muito grande. Então onde entra o nosso papel? A gente já treina o franqueado e muitas vezes entra na negociação junto com ele. Porque a gente já fez isso dezenas e dezenas o peso e dezenas da de franqueadora vezes, nessa né? negociação. O desafio, por exemplo, quando você está falando de T-Donuts, apesar de a gente estar falando mais de dentes, shoppings. Shopping não quer negociar nunca. Sim. E é um Porque metro quadrado caro. é um metro quadrado caro, ele sabe que ele entrega movimento. Então a gente também tem que ter essa experiência muito longa, relacionamento com as operadoras, com as administradoras de shopping, para poder fazer uma negociação mais agressiva. Então, o segundo desafio é negociação e contrato. E aí, nesse processo, a gente se envolve muito com o franqueado. O franqueado pode contar muito com a nossa expertise. A gente literalmente entra na negociação para colaborar. O franqueado, lógico, ele que vai assinar, ele que vai assumir, ele vai tomar a decisão dos detalhes ali, mas nós vamos colocar para ele toda a nossa expertise comercial e negocial e jurídico. Aí depois você tem projeto arquitetônico e obra. Aí o desafio maior, Eliseu, é assim, tocar uma obra, por isso que eu acho fenomenal os projetos que vocês fazem, que eu já conheço bem, porque vocês fazem tudo isso pro cara que está investindo. Tocar uma obra é super desgastante. A gente falou logo no começo da conversa, será, mas empreender tem problema? Surgem desafios? Pô, obra é o tempo inteiro, não estava no planejamento. Obra é um problema. É um problema. E é natural, porque você está envolvendo muita obra, muita mão de obra, né? Muita volatilidade de preços. Você fez uma loja hoje, daqui a 4 meses mudou o preço de tal insumo, de tal item, e aí você já começa a ter que reprecificar essa obra, replanejar. Tinha um ar-condicionado na promoção da última vez, agora não tem. A televisão subiu 30%, enfim. Tem um monte de coisa que acontece quando você vai fazer isso. Então a gestão da obra pelo franqueado é muito complexa. O que a gente fez para resolver isso? Nós temos uma equipe multidisciplinar com engenheiro, arquiteto, comprador, que homologam fornecedores, negociam com esses fornecedores, mas ensinam o franqueado a fazer esse negócio. E a gente também homologa bons players. Então, eu tive um caso recente, por exemplo, de um franqueado que fez uma obra com uma empresa não homologada para economizar R$20 mil. E no final, esse empreiteiro foi embora com o dinheiro desse franqueado. E aí o dinheiro da obra foi embora. E aí, no meio da obra, como é que faz? Né? Então, no final ele conseguiu resolver, mas há um preço que só vai se pagar daqui a muitos anos. Cria uma dificuldade extra. Então, esses são os desafios que a gente tem na hora de expandir. Porém, eu sei que eu já bati nessa tecla algumas vezes, mas é por isso que eu acho que o franqueado, a pessoa que está buscando fazer um negócio, ela precisa se assessorar, se cercar das melhores pessoas, dos melhores recursos. E é isso que o papel que a gente faz no Grupo Carvalho, na nossa road, T-Donuts Dentes. O franqueado saber, eu tenho um excelente engenheiro, eu tenho um arquiteto, para ele saber que ele está acompanhado de tanto um conhecimento técnico, quanto negocial, comercial, da melhor qualidade para ele conseguir fazer o negócio, mas vai sofrer. Vai sofrer, é um processo, vai doer muito menos, mas vai doer do mesmo jeito. Assim, a dor existe. É menos, mas ela existe. Sim. Bom, já que um dos problemas é imobiliário, e como que você faz? Porque hoje você tem só da Dentes mais de 70 franquias, certo? Sim, a gente tem várias montadas e várias em implantação. Quantas você tem hoje operando? Acho que a gente está batendo, a gente teve inaugurações recentes, a gente está batendo perto de 40 e tem outras tantas que já alcançam até um pouco mais de 70 em implantação ou em busca de imóvel. Entendi. E como que você faz para fazer a sua expansão agora de uma maneira geral? Arranjar quem toca, arranjar imóvel e fazer o negócio acontecer lá na ponta. Tipo, como que é esse processo? Você hoje você vai para a feira para poder trazer essas pessoas procuram você anuncia. Como que essas pessoas conhecem você e querem abrir uma franquia? Legal. Esse é um grande desafio que a gente tem até hoje. No começo da Dentes, as primeiras 20 e tantas unidades que a gente montou, nós fomos atrás de tudo pelo franqueado. Então a gente montou uma rede de corretores que a gente foi desenvolvendo, parceiros, pesquisa na internet, até anúncios patrocinados para buscar lead que tem imóvel, enfim. A gente tentou um pouco de tudo. E aí, depois disso, a gente percebeu o seguinte: o franqueado vai montar um negócio, ele é o detentor do principal know-how. Eu vou lá para Sorocaba, vou dar um exemplo. Quem conhece mais de Sorocaba? O franqueado que mora lá há 25 anos, 35 anos, que é um empresário, ou que é executivo, ou que é um funcionário, uma pessoa que já vive ali, conhece o comércio, ou eu. O que eu posso oferecer? Eu tenho um sistema, eu já tenho uma base de dados fantástica, onde eu consigo ver PIB, renda per capita, nível de endividamento, categorias de consumo daquela
número de concorrentes, faturamento estimado de concorrentes, enfim, consigo ver um monte de coisa ali. Dados super importantes para definir se eu quero estar ali ou não. Mas quem conhece é o franqueado. Então eu ensino ele a procurar ponto, ele procura e depois eu aprovo para que ele possa fechar negócio. A decisão do ponto é dele, mas eu tenho que aprovar para dizer legal ou não. Eu falo o Grupo Carvalho, a nossa estrutura dentro, a Tedana, fazem esse papel. Então, o desafio que a gente tem é encontrar parceiros que tenham imóveis ou corretores, enfim, no setor imobiliário para fazer esse processo ser mais rápido. Você acha, até contando uma coisa que é difícil de acreditar. Eu liguei uma vez numa grande imobiliária aqui de São Paulo. Falei, olha, nós estamos atualmente procurando 10 imóveis com aluguel médio de 10 a 16 mil reais. E a gente está com uma dificuldade enorme. Você não consegue pegar o que a gente está fazendo, apresentar para os teus gerentes, e aí você fazer essa busca proativa para nós? 10 imóveis, mais até zero retorno. Depois eu liguei para uma menor e zero retorno. Então, assim, foi muito difícil, tem sido muito difícil encontrar empresas organizadas que de fato conhecem e que estão dispostas a fazer isso. Fazer esse trabalho. Você fala, cara, o cara tem 300 corretores, 500 corretores, 1000 corretores. O cara tem uma carteira de imóveis gigante. Ele pode colocar uma pessoa no escritório para mapear só o que ele tem cadastrado. E a gente não conseguiu achar esse match. Tá aí uma ideia de negócio. Mas que eu sei que existem algumas consultorias, mas alguma coisa mais tecnológica. Porque uma rede como a nossa, a gente quer crescer, quer fazer, e é uma busca na unha. Em São Paulo, por exemplo, e em muitas cidades do interior do estado, e no Brasil afora também é assim. Sabe como é que a gente encontra imóvel? Batendo na porta. Uma das clínicas que nós temos em São Paulo, que é muito bem sucedida, eu no começo eu fui atrás, tá? As primeiras 6 ou 7 clínicas eu encontrei o imóvel pessoalmente. Eu fiz questão porque eu acho que o empreendedor, no meu caso, tem que viver cada etapa do processo para ele dominar, conhecer e poder ensinar e poder opinar e depois acompanhar a evolução. Eu estava lá de uma Casas Bahia e aí tinha um imóvel vazio e não tinha placa. Aí eu fui perguntar para um pro outro, falou, não, é o depósito da loja de sapatos ali do outro lado da esquina. Aluga. Aluga. Então, assim, uma super oportunidade, um belo ponto que não tinha placa, não tinha... Não estava mapeado. E não foi o único, tá? A gente tem muitos casos assim. Então, é um grande desafio. Respondendo a sua pergunta, a gente resolveu, mas não resolveu. A gente faz, mas a gente não encontrou uma solução fácil. Não temos assim, temos um parceiro que nos ajuda no Brasil inteiro, é um plug and play. Não, é um desafio. Mas eu vou resolver esse problema para você, Thiago. Eu já estou animado com o shopping de vizinhança, porque o estudo que vocês fazem para desenvolver esse negócio lá, a gente encaixando com os nossos economics, os nossos dados, isso pode ter um casamento muito legal. Até SEMI, ela nasceu dessa necessidade, na verdade, né? Então, eu fiz implantação de franquia há muito tempo, né? Gerenciamento. E eu via essas dores todas, vivi na pele muitas delas, né? Então, o problema ali de, enfim, abastecimento, depende da região, você tem diferença de preço, então o preço que foi equalizado lá para a obra não bate lá no Nordeste, não bate no Norte, não bate no Sul. Então, tem muitas variações, né? E eu comecei a ver os problemas. Então, que eu via, né, a minha vivência aí de, sei lá, quase 100 franquias que eu implantei, talvez aí nos últimos 8, 9 anos, tanto de alimentação, todas elas tinham problemas em comum, né? Problema de encontrar o ponto correto, como você acabou de relatar. Então, o franqueado, muitas vezes, né, você fez esse trabalho nos primeiros, né, para sentir a dor, mas você sabe da dor que o franqueado tem, né, de, poxa, bater porta a porta, o cara às vezes não tem essa expertise, não tem esse traquejo ali de fazer uma negociação, muito difícil. Então, a escolha do ponto ideal, o operacional da obra, né? Que por mais que tenha uma consultora contratada, tem um construtor, tem um homologado, que é muito bom, mas o cara não consegue desligar daquilo. Então, enquanto ele deveria estar implantando o sistema, treinando funcionário, cuidando ali do operacional do negócio para abrir redonda essa franquia, ele ficava preocupado com a obra, correndo atrás de problema, e aí isso atrasava todo um processo que ele poderia ter dar uma acelerada. Então, a Tecema nasceu, foi o primeiro motivo dela existir. Foi a dor, né, das franquias que queriam expandir a um ritmo acelerado e não batiam metas de expansão, né? Mas não batiam por conta desses diversos problemas. Então, qual é o primeiro passo, né? A gente localiza pontos estratégicos, né? Trata esses pontos aí com muito carinho, então entendendo a evocação desse ponto, desse terreno, né? Ou desse prédio, às vezes é mais raro, mas a gente foca mais em terrenos, né? Como você disse lá no começo, né? A gente vai para o lado da comodidade do bairro, né? Então, o que aquele bairro precisa? O que ele tem de anseio? O que aquela população tem de necessidade? Né? Então, a gente entende essa vocação do imóvel a partir daí. Desenvolve um bom mix de operação,
né, que a gente faz, nosso negócio é shopping de vizinhança, né, e a gente acredita muito no ecossistema que esse shopping tem que gerar, né, João? É isso aí. Porque às vezes o cara acha um ponto fantástico para pôr a dentes, mas imagina que, mas do lado tem uma oficina mecânica. Então já não é mais o ponto fantástico, porque o cara vai ocupar todas as vagas dele, vai ter aquela sujeira, um público que é diferente. Então, é isso. Então, quando a gente monta um bom mix, a gente já tem um meio caminho andado. E daí a gente busca os parceiros, né? Foi até a conversa que você teve com o João recentemente. A gente ampliando esse leque de parceiros, a gente tem parceiros adequados para encaixar dentro desse shopping de vizinhança, tá? Imagina o seguinte, a gente não entra na obra, né? Porque a obra é um operacional e ela varia muito de região para região, mas a gente faz todo esse trabalho de inteligência, né? Que para diversas franquias a gente acaba ajudando muito e a gente consegue gerar volume, né? Então, ano que vem, nesse ano, né? Nós estamos 2024, nós temos aí um planejamento para terminar o ano com 120 pontos desenvolvidos. Então, isso é relevante para qualquer expansão. Sem dúvida. Resolve um problema de ponta a ponta, né? Não, sem dúvida. E assim, o que eu acho mais interessante é que vocês têm, nesse modelo, todo o aparato para poder fazer um estudo por trás desse empreendimento. Não tem por que ter um empreendimento que não faça sentido. Então, quando a franquia, o empreendedor, a marca se associa, ela já sabe, pô, legal, tem um estudo aqui, fez sentido, a conta fechou, fez sentido. E aí você pega esses 120 empreendimentos Brasil afora, seguindo essa mesma cartilha, você já sabe que vai ser uma oportunidade onde você vai ter digamos assim, um negócio com N chances vezes mais de ter sucesso, operado bem, porque ele já tem o ponto certo, ele está num ecossistema que funciona. Né? Não, maravilhoso. E uma das coisas que também a gente vem percebendo nem todo mundo vai entrar no shopping junto com a gente. Por quê? Porque às vezes não faz sentido o nosso estudo, por exemplo, fala assim, putz, não, as marcas que precisam estar aqui são essas, essas e essas. Então, dessas 120, por exemplo, talvez 70 façam sentido, né? E quem fala isso é o terreno, né? Na verdade, é a comunidade, é a pesquisa. É o ponto que nos diz. O ponto que nos diz, né? Não sou eu que vou lá e falo assim, rapaz, eu acho que aqui cabe uma clínica dentária. Não. Perfeito. É o estudo que vai falar o seguinte, tá precisando de uma alimentação legal, porque não tem uma academia, uma clínica, talvez um café com T-Donuts e por aí vai. E uma outra coisa também que a gente foi descobrindo no processo é Ribeirão Preto. A gente foi lá e a gente colocou em breve e colocou lá as marcas que vão estar. A gente conseguiu os franqueados para a franqueadora. Então aí a franqueadora falou, pô, mas eu já tenho franqueado, não sei o que lá. Mas nós também somos uma alavanca para trazer investidores, né, e empreendedores para entrar. E aí o que a gente descobriu em outro ponto, esse cara fez sentido para a marca. Então a gente consegue arranjar o lugar, né? Apesar de não ser a TSM que faz a obra, nós hoje temos um parceiro que tem quase 17 mil construtoras cadastradas, então a gente sempre faz uma licitação para saber quem é o cara que vai fazer essa obra, né? Então nós entregamos para a franquia e para o franqueado a obra pronta e a gente fecha a parte documental, né? Então a TSM ela não faz, mas ela cuida de todo o processo. Então imagina assim, localiza o ponto, monta o mix ideal, fecha o contrato com as franquias, né? E no contrato já vem anexado o manual de implantação, né? Então o investidor que vai adquirir aquele empreendimento para ficar com aquela carteira, que é um fundo, um family office, uma pessoa física mais capitalizada, ele já tem consciência, tem tudo descrito em contrato, um memorial de como ele tem do que ele tem que entregar, né? Um memorial descritivo de até onde ele vai, né? E normalmente é até a parte civil completa. É um super build to suit, né? Um super BTS. Exatamente. Exato. Ele reduz o custo, né? E a gente é pago para resolver problema, né, João? Então, assim, a gente é bem pago para resolver problema. Então, a gente resolve o problema primeiro da franqueadora, que tem menos problemas, do franqueado, que gasta menos na implantação. Resolve o problema do investidor, que ele acaba tendo um investimento mais diversificado. Eu dou sempre esse exemplo, esse case, mas não me canso de dar esse exemplo, mas é um case muito legal para nós, né? Tem um fundo que a gente se reuniu faz pouco tempo, investiu num barracão de logística, 250 milhões, né? E essa empresa, ela acabou tendo problemas. É uma empresa de varejo aí, famosa, que teve problemas recentemente. Então ele tá com um baita pepino agora. São alguns bis, né, que ela tá devendo. Pois é. Então ele tá com um baita pepino agora lá. Só tava alugado para ela. Então os fundos, family offices, grandes investidores, eles estão muito acostumados no fundo imobiliário a investirem no quê? Em grandes lajes,
em concentração, né? Concentrar, exato. Você está diversificando dentro de um mesmo produto. A grana que ele teria colocado nisso, ele colocaria em 15 malls conosco e teria 150 inquilinos. Quando que você quebra 150 inquilinos? Nunca. Então você tem uma oscilação muito pequena e você tem uma segurança, uma pulverização muito grande para o investidor. Então a gente resolve o problema da franquia, resolve o problema do bairro, que a gente leva comodidade para dentro dos bairros. Sim. A gente quer criar essa cultura do shopping de vizinhança. E é uma tendência, tá? É uma tendência mundial que está vindo para o Brasil com força. E não tem especialmente observando que o trânsito está chegando, já chegou, aliás, há bastante tempo, nas cidades do interior. Não só. A gente fala o trânsito de São Paulo. Você vai para qualquer cidade hoje com mais de 100 mil habitantes, é trânsito. Ribeirão Preto tem a terceira maior frota de carros do estado, aliás, do país, do Brasil, sem considerar capitais, né? Mas é a terceira cidade com maior número de carros. Então você imagina um negócio desse assim, já tem trânsito. Então assim, quanto mais trânsito, quanto mais estressante a vida é, mais conveniente ela precisa se tornar, mais você precisa de um negócio. Isso está bem casado com... Porque a gente quer que o nosso consumidor ele encontre o donut perto dele. Né? Na tela do celular, no iFood ou no nosso aplicativo, ou perto da casa dele. Né? Então, a mesma coisa para odontologia. Você não quer se deslocar por uma hora para ir no dentista. Você quer fazer um dentista perto de casa, muitas vezes perto do trabalho, mas próximo de você. Conveniência. Até porque são tratamentos, né? O dentista tem uma característica várias vezes. Exato. É igual uma depilação, é igual uma estética, né? E os nossos tratamentos hoje, o implante, por exemplo, é um tratamento que leva de 6 meses a 2 anos. Pois é. A gente tem casos que a pessoa faz 7, 8 implantes. Ela não tem mais estrutura óssea para receber implantes, então ela tem que fazer todo um trabalho de enxerto, a sua integração, até ela conseguir ter condições de ser implantado um pino para depois colocar um dente. Então, assim, você vai no dentista 15, 20 vezes, 10 vezes, 7 vezes, 5 vezes, até terminar o seu tratamento. Se for, eu dobro isso aí, viu, bicho? Que eu tenho um medo que me pela. É sério, velho. Nossa, eu ouço aquele barulhinho. Mas você sabe que, mudando, mas respondendo isso, quando eu entrei para odontologia, eu não tinha essa visão do medo. E aí eu descobri que, na verdade, esse é uma coisa comum. Mesmo, de cada 10 pessoas, 9,9 tem medo ou tem uma certa fobia de dentistas, ou por causa do barulhinho, por causa da dor, enfim, por uma série de questões. E parte do nosso grande desafio foi montar uma clínica que abraçasse o cliente e o processo odontológico de tratamento conseguisse passar menos isso. Daí a gente criou várias coisas. Hoje o nosso cliente ele faz cirurgia assistindo a Netflix. Com fones de ouvido. Então a gente descobriu que o barulhinho era mais incômodo do que o próprio procedimento. Então a gente criou várias coisas, além de equipamentos hoje muito mais modernos, né, que fazem com que o paciente tenha uma experiência muito menos traumática. Muito menos. Inclusive tem vídeos de depoimentos no nosso site e tal, de muitos clientes falando, eu tinha trauma, tinha medo, aí eu fiz porque era uma necessidade, precisava comer melhor e tal, e me surpreendi porque não senti dor. Porque hoje não existe mais odontologia com dor. Uma odontologia bem feita não tem dor. Você tem, às vezes, um pós-operatório, mas também bem medicado. Enfim. É que você não conhece o Dr. Tufi. O Dr. Tufi, irmão. Que isso? Nossa, era o meu dentista. Olha os traumas. Porra, velho, doutor. Doutor Tufi, irmão. Ele tá por aí ainda? Não sei, eu nunca mais volto. Não tive coragem de voltar. Entendi. Olha... Agora ninguém mais vai, né? Também. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu era moleque. Vamos localizar e falar pra ele montar uma dentes. Vamos pra falar, gente resolver isso. Passa o know-how pro Dr. Eu Tufi. Como montar, como fazer sem trauma. Olha. Né? Resolver o trauma do irmão. Mas que nessa época também era o seguinte, né? Você tinha que ser. Não, macho. Tem que ser macho, tem que ser firme. Aguenta a dor aí. Isso aí. Não é nada, não tá doendo Chora nada. Não. Você tá morrendo de dor, não chora, não, que isso não é nada. Você fala, bom, isso aqui não é nada. Saca só aquela lágrima que você tá deitado na cadeira. É que, na verdade, mudou muito, né? E é isso que você falou. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com a experiência do cliente que vai sentar na cadeira e entende também as fobias desse cara e, por isso, o cuidado é diferenciado. Antigamente, não. Você lembra da época do metiolate, né? Sem dúvida. Meu irmão, você passava o metiolate, a lágrima caía na hora. Não era nem passava. Sua mãe falava, vai ter que passar metiolate. Antes dela terminar o látice, você já tava chorando, gritando. Hoje em dia, o metiolate tem cheiro gostoso. Você passa, a criança não sente nada. Não, eu nem sei porque eu não compro. O trauma é tão grande. Não, tô brincando. Não, mas é verdade. Então, assim, hoje as pessoas, né, as marcas, as empresas, elas pensam no cliente final. Existe toda uma sabedoria para que a experiência seja boa, né? E a gente vê uma tendência em todos os mercados, né? Sim. Antigamente, se a gente for para o mercado imobiliário, você chegava numa imobiliária, era o tiozinho da gravata colorida dormindo assim, com um guarda-sol na frente da casa aqui, ó.
Você acordava, ele ficava até bravo que você acordou ele, né, velho? Hoje você vai não. comprar mesmo? Os caras viraram brokers. Hoje existe uma experiência. Você tem um contato com o cliente, né? Então... Mas sabe que uma coisa que a gente precisa ter coerência, João? Você falou de um ponto que eu acho super, super legal. Eu queria puxar isso porque eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas, né? A gente tem que ter uma coerência porque hoje a gente quer a melhor experiência, mas a gente tem que estar disposto a pagar por isso. Isso também é verdade. 70% dos clientes da Dentes, 70%, são oriundos de uma péssima experiência em outro lugar. Então ele foi pagar mais barato para fazer um tratamento na sua boca, porque queria pagar barato, queria ter uma boa experiência, acabou não tendo, ficou sem o dinheiro e sem o tratamento, e agora o que era para ser o barato saiu muito mais caro, né? Então pagar por qualidade é uma coisa que hoje o consumidor está muito atento a isso, mas ainda existe uma grande parcela dos consumidores, eu não me excluo dela, porque muitas vezes eu tenho essa atitude também, que você quer o máximo de qualidade pelo mínimo de custo. Né? E isso vai continuar sendo assim, mas a gente precisa começar a aprender a valorizar não só a experiência, mas a qualidade das coisas, porque e aí não é só pagar, você vai marcar uma visita com um bom corretor, o cara separou a casa, conversou, um bom corretor, ele separou, ele está com as chaves, você vai visitar aquele imóvel, você precisa estar pontual, porque aquele corretor tá... Então a gente tem que valorizar o bom trabalho, porque o que eu mais ouço de reclamação das pessoas, e a maior reclamação que eu tenho é atendimento, descomprometimento das pessoas, prometeu e não cumpriu, ia entregar uma coisa e entregou outra. Mas se eu quero, então, ter qualidade, eu preciso buscar quem realmente vende isso, quem entrega isso e quem cobra por isso. E essa relação, essa conta no fim fecha, porque a gente tem aquela cabeça de sempre vou economizar um pouco nisso, naquilo, e às vezes não, a maioria das vezes esse barato sai caro. Então a nossa postura, tanto de comprar quanto de se comprometer com algo para ter qualidade, como consumidores e como empresários, tem que ser muito ligada a isso, a proporcionar uma experiência, mas também saber o valor dela. Né? Mas ninguém quer pagar, viu, bicho? Essa que é a verdade. Mas as pessoas acabam aprendendo pela dor, né? Porque no final a gente paga. Sim. No final, é o que eu brinco, a conta tá lá. Você pode escolher pagar hoje ou pagar amanhã com juros. Porque quando você contrata um serviço ruim ou compra um produto ruim, uma hora ele não vai entregar o que você precisa e aí você vai ter que pagar muito mais, ou você vai ficar sem o serviço, sem o produto. Então, no final, você pagou a conta, porque você pagou e não recebeu, ou você pagou, não recebeu e teve que pagar de novo para receber. Então, essa educação que a gente precisa ter como empresário e educar o nosso cliente. Por exemplo, eu não sou a clínica odontológica mais barata, e eu sou muito criticado por isso por muitas pessoas. Mas eu falo, não dá para oferecer o meu nível de qualidade mais barato que isso. Eu já tenho uma negociação forte com meus fornecedores, já espremo tudo que eu posso, mas tem uma hora que eu preciso respeitar as margens deles para eu também entregar com qualidade. Sim. E ter índices excelentes de reputação. Nossas clínicas hoje, todas elas têm 5 estrelas no Google, 4 pontos, com milhares de recomendações, te dando essa mesma coisa, o melhor produto. O pessoal às vezes fala para mim, um donut desse tamanhozinho, custa R$20. Primeiro que eu falo, mas tem tanta coisa que você paga muito mais e nem percebe, né? Mas para fazer um produto de excelência, especialmente no Brasil, que não é uma economia de escala ainda, nós somos um país gigantesco de proporções quase incomparáveis, mas nós não somos uma economia de escala. Algumas áreas são economia de escala. O resto, as margens são muito apertadas e os preços são altos. Mas se você quer ter qualidade, vai ter que pagar o preço. Não tem jeito. Aí a gente pode aprender pela dor ou pela boa vontade de já ter vivido outras experiências. Sim, né? sim. Eu sabe como é que eu convenço os meus clientes quando eu tô cobrando alguma coisa? Eu faço assim. Ô, Thiago, imagina você com a sua família dentro de um avião da Gol agora, ou de qualquer operadora, e o comandante faz assim, ó. Atenção, senhores passageiros, bem-vindo. Hoje vamos para Portugal. Lembrando que vocês pagaram uma passagem barata e só temos metade do tanque de combustível. Uma ótima viagem a todos. Só que você precisa de um tanque cheio para chegar em Portugal. Você acha que você faria uma viagem tranquila, sabendo que sua família tá lá e só tem meio tanque no avião? Porque depois que ele entrou no mar, amigo, não tem volta. O avião vai cair no meio do caminho. Ou seja, o tratamento vai cair no meio do caminho. O serviço que eu estou prestando não vai ser completo. Então, assim, se você não tem coragem de entrar num avião com meio tanque, porque você está pagando mais barato e você quer pagar mais barato, por que você vai pagar mais barato para mim? Porque eu também não vou te entregar. A mesma tragédia que vai acontecer lá vai acontecer com o seu dente. Se você não pagar o tratamento do jeito que ele precisa e o profissional que realmente mereça ganhar aquilo que ele vai fazer. Então, é uma analogia muito simples que faz com que as pessoas pensem, porra, eu não vou chegar em Portugal. Por quê? Porque eu estou pagando menos e a operação não vai ser concluída. Entendeu? Só que as pessoas não pensam desse jeito. O cara quer tentar economizar, né?
com você, comigo, com todo mundo, e negociar faz parte. E a gente entende, porque tá todo mundo. Não tem ninguém fazendo orçamento de assim, não, olha, eu tenho 50, sobrando, você tá me cobrando 10, então tá sobrando, eu não vou te apertar um pouco mais, porque. Não, tá todo mundo. Mas. Margens apertadas. Você falou no começo da entrevista. Na balança, tem que botar na balança. É a mesma coisa no nosso trabalho, né? Na TCM a gente tem os pontos estratégicos. Então, poxa, a gente tem um trabalho de desenvolvimento do ponto ideal. Montagem do mix ideal. Isso tem muito valor. E sabe qual é o valor, Eliseu? Uhum. O valor é você depois montar um negócio desse tamanho e virar uma carcaça. Pois é. Então, assim... eu já vi muito, tá? O preço que você paga por isso é imensurável. Ele vai ter um preço, mas ele, na verdade, o valor daquele que está atribuído àquilo ali é imensurável. Porque como é que você vai medir você ter perdido todo o seu tempo, todo o seu capital por ter investido em algo que não... Então... Isso que vocês fazem, e a gente está dando outros exemplos aqui, tem um valor. E isso tem uma percepção que vai ter que ser comunicada. Mas tem o comprador que entende isso. A gente, tanto no mundo do B2B, nos investidores e tal, quanto no mundo B2C, já tem esse comprador que está qualificado, ele entende. Uhum. Eu tive uma experiência recente onde eu contratei um serviço e o serviço foi tão bem executado que na segunda vez que eu contratei, era um serviço simples, barato até pelo valor que estava me trazendo, eu quis pagar um pouco mais e falei para ele, eu queria que você tivesse mais atenção com isso, porque... Mas um excelente serviço onde você fica desejoso de pagar mais. Então, você se qualifica como comprador. Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer, tanto como empresários quanto como consumidores. Eu não sei se vocês já viram essa história da Tesla, mas a Tesla não dá desconto. O Elon Musk não dá desconto. Não tem. Às vezes ele baixa o preço, mas ele baixa o preço geral. Você pode chegar lá, ser o Obama, eu quero comprar um Tesla. Ou ele vai te dar, e aí é um presente, ou você vai pagar o preço que todo mundo vai pagar. Porque esse é o valor. Se você não entender o que é o valor do produto, tudo bem, compra outro veículo. Não é para você. Né? Então, essa política que eles têm, é de valorização absoluta do que eles têm, faz com que eles tenham essa percepção e sejam o car maker, aí, a indústria automotiva mais bem sucedida em termos de valuation no mercado. Os caras produzem X vezes menos carros do que os chineses, do que os europeus, do que outros americanos, mas o valuation deles é proporcionalmente muito maior. Porque eles criaram uma percepção de valor muito grande. Além, claro, de um produto espetacular, etc. Enfim. Sim, mas então, essa percepção de valor, né? Isso é muito importante, muito legal. E marca boa não dá desconto. Tenta comprar um iPhone, chega lá na Apple e fala, só tenho... É $1.300, você fala, não, só tenho 1.000. O cara fala, então ajunta mais 300 e volta aqui. E você sabe o que a Apple faz, por exemplo, nos Estados Unidos, para vender mais barato? E aqui no Brasil também. Ela coloca em outros players. Então ela joga na Magazine Luiza, na Casas Bahia. Não sei se a gente pode ficar falando o nome aqui. Pode ficar à vontade aqui. Mas lá nos Estados Unidos, no Costco, você vai lá comprar um Apple Watch $100 a menos. Mas é lá não é na Apple Store jamais. Não vai acontecer. E ele faz isso com produtos que não são o produto da linha nova. É o produto de 2, 3, 4 linhas atrás. É isso aí. Porque ele tem que desovar estoque. Tá liquidando, né? Mas aí o consumidor sabe, eu tô levando uma coisa que já não é mais atual, que já tem, e tô pagando mais barato. Mas não é na Apple. Não é na loja da Apple. Na loja da Apple, não. Né? Então, eles até reduzem o preço das linhas antigas, mas falando de promoção mesmo, de ter desconto, é fora. Vai na Black Friday lá nos Estados Unidos, achando que você vai comprar um iPhone 15 mais barato. Você não vai conseguir. Não. Por quê? Ele entrega um produto que, na verdade, é pro lover. É pro cara que ama ele. Então, ele tá disposto a pagar. Né? Tanto é que se você for comparar o iPhone com qualquer outra marca, aí o iPhone, a câmera do iPhone não é tão boa, a tecnologia do iPhone não é tão boa, mas você compra o iPhone. Né? Então, a gente tem que pensar sempre na nossa marca de um jeito que as pessoas queiram estar lá pelo serviço que eu ofereço e não pelo preço que eu ofereço. Porque quem vende preço nunca vai conseguir ganhar dinheiro, só vai ganhar as contas para pagar no final do mês e problema. É verdade. Né? Então, eu acho que é bem por aí. E, bom, acho que é isso, né, o Eliseu? O que você achou aí do nosso bate-papo? Acho que foi maravilhoso. Eu anotei aqui, ó. Muito, ó. O João já fez a anotação dele. Eu fiz uma mentoria gratuita. Hoje, né? Uma mentoria gratuita. Porque normalmente o pessoal depois cobra. Eu pego as anotações dele para estudar. Você viu que as dores que o Grupo Carvalho sente, na verdade, são os benefícios que a TSM entrega.
E eu acho que isso é um match muito bacana. Poxa, queremos, né? Então, posso Agora fazer... ele vai vender, peraí, vai lá. Então, assim, espero contar com a Dentes, né? Com certeza. A T-Donuts. E assim, a gente ia falar, não vai ter tempo, vamos ter que chamar o Thiago de novo. O Thiago, na verdade... O Carvalho vai ter que voltar aqui. O Thiago, a gente tem várias ideias aqui para transformar em franquia. Né? E eu falei pro Eliseu, nós entendemos de negócio, mas nós não temos competência para fazer uma franquia. Né? Criar então, um processo criar um processo, né? Porque negócio, a gente fácil. sabe da complexidade. Não, é bem fácil. complexo e pelo contrário, você tem que tomar muito cuidado porque nem tudo é franqueável e, e algumas coisas são franqueáveis, mas não são convenientes para o momento, não vai ter tração. Pode ser franquia? Pode, mas nesse momento da economia do mercado você vai ter muito mais desafio. Vai ser uma dor de cabeça. E tem isso, né? Tem um momento. Tem o time, né? Exato. Nós vamos precisar de mais uma conversa depois. Na verdade, mas várias. Assim, para finalizar pelo menos esse bate-papo nosso aqui, queremos, obviamente, contar com o Grupo Carvalho nos nossos malls de vizinhança. Sem dúvida. Eu já acho que o projeto de vocês é espetacular. Eu já consigo ver T-Donuts e já consigo ver também Dentes em alguns casos. Porque, legal, enfim, a gente consegue... É um casamento muito, muito natural. Então, podem contar com o Grupo Carvalho que nós vamos estar juntos nesse shopping de vizinhança e os próximos, os nossos ouvintes ou espectadores vão poder consumir os nossos produtos e serviços dentro dos malls aí da TSM. Show de bola. Isso aí. Ele falou ouvintes porque nós também estamos no Spotify, na Deezer, em todas as plataformas aí de áudio, vídeo, YouTube e na TV também. Tem aqui o QR Code, então você pode fazer um bate-papo com a gente pela internet, porque lá a gente consegue conversar, responder perguntas, nós fazemos lives, temos uma interação aí muito grande. E se de repente você é um investidor, quer ser um franqueado, também tem duas grandes oportunidades aqui. O Thiagão é um cara extremamente acessível, gente boa e tem uma equipe boa para poder receber aí, né, você e sua família para ganhar dinheiro e fazer, né, uma história diferente para você e para sua família. Né, Thiagão? Muito legal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Acho que esse tipo de conteúdo, enfim, que vocês têm feito é transformador para quem quer empreender, para quem quer montar um negócio, para quem quer investir. A gente está vivendo numa era da história única, né? Que as pessoas estão literalmente se reprogramando, se transformando para poderem viver suas vocações. E aí conhecer do mercado imobiliário, do setor de franquias, de ter esse papo aqui, ter essa proximidade com esse tipo de conteúdo é essencial para tomar uma decisão bem informada e correta. Então, muito bom. E as pessoas não têm noção do quanto o mercado imobiliário é importante na vida delas. Que hora que você acordou hoje, Thiago? 5 horas da manhã. Você dormiu numa barraca ou você dormiu num imóvel? No imóvel. Aí você acordou lá 5 horas da manhã, tomou seu banho, seu café, você saiu de lá que horas? Hoje eu saí rápido que fui levar as crianças para a escola, 6 e pouquinho. Aí você saiu da escola e foi. Aí depois você deixou as crianças e foi para onde? Aí eu fui para locação de um veículo, por uma outra questão, e depois vim para cá. Tá, então você veio para cá. Você ficou aqui mais umas 2 horas dentro de um imóvel. E na locação e você deixou as crianças também. dentro de um imóvel. Tá. Aí você vai para onde agora, Thiagão? Para o escritório. O escritório é um imóvel. Imóvel. Ou seja, o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente não percebe, mas nós vivemos dentro de imóveis. Sem dúvida. Né? A nossa jornada de vida é acordamos e dormimos dentro de um imóvel, aí a gente vai trabalhar, fica mais 10, 8, 9 horas dentro de um imóvel. Aí você fala assim, não, eu vou para academia, outro imóvel. Eu vou lá na Dentes porque eu preciso arrumar meu dente, mais um imóvel. Ou seja, a nossa vida se resume a imóvel. A gente fica, pelo menos aqui em São Paulo, né? O interior tem outra pegada, mas a nossa vida ao ar livre é muito pouca, reduzida. Né? Então eu vou para a praia, sei lá, fico lá uma semana, é uma semana que eu fico debaixo de uma barraca ao ar livre. A maioria do tempo é dentro de um imóvel. E é por isso que nós somos visionários e nós estamos enxergando que as marcas precisam estar em imóveis bem localizados, com franqueados e franquias bem posicionadas para que você, eu, o Thiago, o Eliseu, não perca o que a gente tem de mais precioso, que é tempo. Já que a gente vai passar o nosso tempo dentro de imóveis, que esses imóveis sejam muito bem estruturados e prontos para receber eu, você e as nossas famílias. Eu acho que é essa a mensagem hoje dos visionários. Cara, foi muito legal bater um papo com você. Obrigado pela oportunidade. Né? Obrigado, uma pessoa que tem uma mente empreendedora, já experimentou muita coisa também, né? Assim como todo empreendedor acertou e errou. E o que sobrou é um conteúdo de muita qualidade. Eu pretendo que você venha aqui novamente. Com o maior prazer. Para a gente poder debater aí essas ideias e entender também
né, o que se passa na cabeça de quem cria marcas e cria oportunidades para que outras pessoas mudem também a sua vida de uma maneira geral. Porque o que você faz dentro do escritório muda a casa de pessoas que acreditaram e acreditam em você e na marca que você desenvolveu. Então, você é um cara que está ajudando o Brasil, gerando emprego, ajudando os empreendedores e fazendo com que o futuro do Brasil seja melhor. Cara, obrigado e parabéns. Puxa, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Bom, semana que vem, sempre com um convidado ou uma convidada aqui que esclareça dúvidas e que traga o seu mindset para uma mesa que eu brinco que não é uma mesa, mas um balcão, né, de ideias e um balcão de empreendedorismo. Eu encontro você, que eu já sei que você está virando e já é visionário, terça-feira que vem, às 10 horas da noite, para poder falar de temas que eu particularmente amo. Eliseu, obrigado, tamo junto. Tamo junto. Até semana que vem, Thiagão. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Agora eu vou comer um T-Donuts porque eu já tô com fome. Vamos descer lá. Bora pra cima.